produção, revista Justiça e Cidadania. A apresentação, Tiago Salles. Vivemos a era da transformação permanente, que é caracterizada por mudanças em escala exponencial e marcada pelo ritmo das tecnologias disruptivas. Em um mundo digital e altamente conectado, tendências surgem e tornam-se obsoletas em velocidade cada vez maior. Cenário que apresenta um conjunto de desafios no âmbito econômico em pequena e larga escala. A transformação permanente tem raízes no contexto digital, mas reverbera em todos os mercados e setores, ainda que em diferentes proporções. Para nós, indivíduos, é preciso se adaptar cada vez mais rapidamente às mudanças e, ao mesmo tempo, se proteger da invasão que rastreia nossos passos, escaneia nossos desejos e nos oferta agressivamente aquilo que nem nós mesmos sabíamos que precisávamos. Para as empresas e para o mercado, o desafio da disrupção tecnológica gera maior pressão. É cada vez mais complexo mensurar investimentos, prospectar retorno financeiro, projetar novos negócios e manter a competitividade. Tudo isso embalado por legislações que visam regular o mundo digital, a exemplo da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que exige das empresas a revisão de suas políticas, práticas de captação e armazenagem de dados de terceiros. A informação é o ativo em jogo e a capacidade de gerar e extrair valor desse elemento é o que dita o rumo dos negócios. Nesse episódio de Conversa com o Judiciário, nossos convidados trazem sua experiência para comentar e avaliar o provável futuro da economia no cenário da disrupção tecnológica. Temos conosco hoje Mara Luque, jornalista especializada em economia, autora de diversos livros sobre finanças pessoais e fundadora do canal My News no YouTube. Dr. Dierle Nunes, advogado, mestre e doutor em Direito Processual, professor universitário e membro fundador da Academia Brasileira de Direito Processual Civil. E passo a palavra ao nosso maestro e mediador no nosso debate, presidente do Conselho Editorial da revista Justiça e Cidadania, querido amigo ministro Luiz Felipe Salomão. Bom dia, ministro, bom dia a todos. Bom dia, Tiago. Bom dia, Mara. Bom dia, Dierle. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a participação de vocês. Fiquei muito feliz quando aceitaram o nosso convite para discutirmos um pouquinho sobre avanços tecnológicos e os impactos disso na economia, no direito, que é um tema muito interessante para tratarmos no podcast, né? Então, essa conversa com o Judiciário hoje está muito honrada de recebê-los aqui, fico muito feliz de terem aceito o nosso convite. Eu quero começar esse debate dizendo que a relação, Mara, entre avanços tecnológicos, hoje, mais especificamente, tecnologias disruptivas, e esse entrelaçamento com o direito não é novo para nós, no campo do direito, como eu disse, porque sempre se discutiu, né, em termos de contratos, em termos de impacto, né, no direito penal, no direito civil, desses avanços da tecnologia e em relação a tantos institutos do campo do direito. Mas a gente discute pouco, no nosso mundo do judiciário, a gente discute pouco os impactos disso para a economia, né? Os avanços da tecnologia para a economia. Eu queria que você abordasse um pouquinho isso. Como é que isso... Primeiro, quais são essas tecnologias disruptivas, né, que tanto se comenta, o que isso representa, quais são as mais significativas delas e o que isso pode impactar empresas, economia, de um modo geral, para o cidadão comum e para os países. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa madrugada, porque essa é a nova a tecnologia permite. Eu estou falando de Portugal, então eu estou em Lisboa. Vocês estão aí de manhã, eu já estou aqui caminhando para a tarde, para o finalzinho da tarde.
É um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. Mas isso é um exemplo do que a tecnologia permite. E a pandemia ela acelerou muito o que já vinha acontecendo em termos de tecnologia. Nós, por exemplo, o que é o My News? My News é um canal que foi criado e só foi criado graças à tecnologia. Então, assim, é um canal de jornalismo feito por jornalistas e que não fosse a tecnologia, a gente não conseguiria nunca montar um canal desse. Eu teria que ter uma concessão de TV, eu teria que teria que ter um investimento enorme para equipamentos, uma série de coisas. E hoje a tecnologia permite isso. E aí, quando eu digo um canal de jornalismo, muita gente fala assim, é um canal de TV no YouTube. Não, é um canal de jornalismo, onde a gente tem um braço importantíssimo no YouTube, mas não só no YouTube. É no YouTube, é podcast, é site e outras formas que vão aparecendo. Agora tem WhatsApp, Telegram e várias outras formas que vão acontecendo. Então, assim, a tecnologia no jornalismo, ela está sendo um grande aliado. Muita gente viu no começo achando que não ia acabar com o jornalismo. Não. Ele, para usar uma palavra da moda, ele empoderou o jornalista. Então, o jornalista hoje é capaz de criar um canal sem precisar ter um investimento que precisaria ter na época e inviabilizaria, não conseguiria fazer algo desse tipo. Fora isso, você tem as big techs, enfim, você tem um fomento para essa área, você tem fundos e você tem fundações, então você tem fundos que investem em canais de diversas, e também de jornalismo, mas de entretenimento, de diversas outras coisas. O Porta dos Fundos, por exemplo, ele foi comprado, o controle dele pela Vaia, com um portal de entretenimento. Um dos meus sócios é sócio também do Porta dos Fundos, que é o Antônio Tabet. Então, assim, dá um dinamismo para a economia muito grande. Agora, o que eu vejo é que muitas vezes, e principalmente no Brasil, toda a parte, o arcabouço legal, ele vai mais devagar do que... Porque a gente fica numa série de dúvidas. Então, por exemplo, nós temos gente no mundo inteiro e repórteres, e qual é a relação que eu tenho trabalhista com ele? Como é que é essa relação? Né? Eu tenho a minha diretora técnica, ela mora em Lima. A diretora que cuida da área, a pessoa que cuida da área do programa de membership nosso mora no Porto. Do editor de imagem mora em Campinas. O outro mora na região dos Lagos. Então, assim, cada um mora onde fica bom para ele, entende? Onde ele é mais produtivo, onde ele vive melhor, onde ele tem qualidade de vida, e aí ele é mais produtivo, porque tem uma qualidade de vida melhor e tal. Mas como é que ficam as relações trabalhistas, por exemplo, numa situação dessa? Eu tinha um colaborador nosso que um belo dia resolveu desaparecer, sumiu. Falei, mas esse não trabalha mais. Falei, mas ele saiu, ele foi tirar um ano sabático, mas, enfim, como é que é? Mas não avisa, não diz como é que fica a relação dele? A gente paga, não paga? Ela falou assim, não, ele daqui a pouco ele aparece de novo, entende? Então, assim, eu acho que as relações hoje são outras, e existe um arcabouço, no Brasil, por exemplo, a gente fala muito reforma trabalhista que aconteceu, e que eu acho que essa reforma trabalhista, na verdade, ela não adiantou de muita coisa. O que, na verdade, se quer é que a gente ainda vive muito naquele período pré-industrialização, sabe? E a gente, como o Tiago bem colocou, a gente está passando por uma nova revolução industrial. Então, as relações são diferentes. As relações de contratos. Por exemplo, a gente tinha um contrato com um patrocinador, e entre as entregas que nós tínhamos que fazer para o patrocinador, estavam boletins que a gente ia mandar para ele por e-mail, para os clientes deles e tal. Só que nesse curto espaço de tempo que existe o My News, tem 3 anos, o WhatsApp ganhou uma força enorme, o Telegram ganhou uma força enorme, mas isso não está previsto no contrato. O contrato não tem WhatsApp e Telegram.
Mas, poxa, é isso que eu tenho que fazer. Se eu tivesse num modelo antigo, não estaria entregue. Eu tenho que esperar vencer o contrato. Não, então eu tenho que fazer um novo contrato. Eu vou ter que fazer novo contrato a cada semana, porque aparece uma série de coisas. Mas é um mundo que eu gosto muito. Assim, eu acho desafiador, ele permite a gente fazer muita coisa e acho uma pena que o Brasil não esteja surfando todo o seu potencial. Ele está surfando. A gente tem o Porto Digital, a gente tem a experiência em Florianópolis e vários outros polos tecnológicos que estão nascendo, mas a gente poderia estar surfando muito mais essa onda. Eu antes de ouvir o Dierles sobre os impactos disso no mundo do direito, né, eu queria aprofundar um pouquinho mais. Você é um exemplo, você me permita chamar de você, tá? Por favor, né? Uma jornalista consagrada, estava no jornal, na televisão, trazendo as dicas de economia, abordando os aspectos da economia, sai daquela zona de conforto e vai para esse mundo novo aí da internet, do que você falou, da My News, né? Que é hoje um sucesso e está ampliando assim muito os horizontes da informação, né? Antes de perguntar um pouco o meu objetivo da minha indagação mesmo, quero fazer só uma observação, uma nota de rodapé. Quando você fala em relações trabalhistas, quando você fala nos impactos que essa mudança toda traz para nós do judiciário, para nós do mundo do direito, elas demoram para chegar, porque as mudanças são muito mais velozes do que a gente poderia imaginar. Então, por exemplo, a relação contratual que hoje existe entre as empresas que fazem transporte de passageiro individualizado por aplicativo, isso está chegando agora lá para a Justiça do Trabalho. As relações contratuais que surgem em decorrência de compras pela internet também é um aspecto novo, que nós não estávamos acostumados a trabalhar com isso, e, de repente, houve uma explosão, todo mundo se encontra pelo Zoom. Então, é difícil para nós, porque demora um pouco para chegar. E no meio da comunicação, eu vejo, e aí a pergunta que eu queria te fazer, também está havendo uma inversão. Se eu estiver errado, você me corrige, porque eu vejo que antes a imprensa tradicional era ela quem encaminhava a opinião pública, ela era quem pautava os temas do momento, né? E isso está invertendo. Quem está pautando hoje a própria mídia tradicional, a opinião pública, os grandes temas em debate, o debate político propriamente dito, está tudo na rede social, está tudo nessa nova forma de comunicação. Isso é também uma revolução? Você acha? Bom, primeiro, isso é verdade? E, se for verdade, é também uma revolução? É uma revolução, é verdade, sim, mas veja, sempre quando eu falo do My News, eu sempre pontuo o seguinte: a gente não veio para competir com a mídia tradicional, a gente veio para complementar. O que a gente entrega é o que a mídia tradicional não entrega, por uma série de motivos, porque é muito grande, porque não... Por exemplo, na TV você tem uma grade ali, você tem um espaço limitado de horários de programação. Na internet não, isso é infinito. E o My News, o que a gente quer ser é ser um hub de jornalistas. A gente recebe hoje jornalistas de vários canais, de vários jornais, onde o que a gente entrega mais é análise. Eu não tenho uma estrutura para cobrir o factual. Isso a mídia tradicional faz. Agora, eu tenho uma estrutura que me permite fazer análise, me permite fazer cobertura. A gente está montando um escritório aqui em Portugal, aqui em Lisboa, para ser o My News Europa, onde a gente vai conectar os correspondentes todos que a gente está fazendo acordos para cobrir
África, para cobrir mercados onde a mídia tradicional não cobre. E a gente quer cobrir esses mercados, quer levar essas notícias do que está acontecendo. Então, assim, na verdade, a gente vai complementar. Eu acho que existe um ganha-ganha. O que a gente está vendo com as redes sociais, outro dia eu falei isso numa apresentação até lá no Google, as big techs e as redes sociais descobriram o jornalismo, né? Porque a gente teve aquela explosão, enfim, de canais, e aí você vê a importância de ter jornalismo profissional, porque qualquer um pode montar um canal e falar qualquer coisa, né? Que é um outro problema que a gente está vendo hoje. Um canal de jornalismo feito por jornalistas profissionais tem uma responsabilidade. Por quê? Porque o nosso ativo é a credibilidade. Então, eu tenho responsabilidade com a notícia, com a análise, com as pessoas que vão estar aqui aparecendo no canal. Então, e isso é o que eu prometo entregar para a minha audiência, é o que eu tenho que entregar para a minha audiência. Agora, ministro, você falou uma coisa que eu lembrei, uma conversa que eu tive pouco antes da pandemia. Eu estava na Califórnia, numa reunião lá em São Francisco, numa reunião lá do YouTube, e estava conversando com um investidor, e ele falou, a gente estava falando um negócio do Uber, né? Porque lá eles vão, então, iam colocar os motoristas de Uber submetidos às leis trabalhistas deles, né? Tal. Ele falou, se impacta ou não impacta o negócio, se inviabiliza ou não. Ele falou assim, olha, Mara, na verdade, tudo bem, sabe? Coloca, porque, na verdade, logo, logo não vai ter nem motorista, a gente já vai estar com os carros elétricos, entendeu? Então, quando isso estiver vigorando, não vai ter mais motorista. E aí os problemas vão ser outros. É o que você falou, as coisas vão acontecendo numa velocidade muito grande. Quando eu falo das leis trabalhistas, é porque muitas vezes no Brasil eu vejo muito isso, aqui na Europa não, mas no Brasil eu vejo muito isso. Você entende que essas leis são para proteger o trabalhador, eu também entendo isso. Só que proteger o trabalhador do século passado, do início do século passado. Hoje elas não protegem, tanto não protegem que nós temos 15 milhões de desempregados. E eu não estou falando para tirar direitos do trabalhador, não, porque eu acho errado, eu acho que tem que ter, tem que sei lá, mas quais são os direitos desse trabalhador? O que vai, de fato, protegê-lo? Essa é a discussão. Porque se eu colocar instrumentos do trabalhador da pré-industrialização, eu não estou ajudando nada esse cara hoje. Não estou ajudando em nada. Então, qual é a demanda? O que ele quer? O que ele precisa? O que esses 15 milhões de desempregados no Brasil precisam para estar protegidos? Não estão. A gente viu que essa lei não protegeu ele em nada. Hoje, você tocou em alguns aspectos que nós já estamos pensando. Nós, especialmente a questão da academia, a doutrina, tem pensado, por exemplo, quando é um carro, um veículo não tripulado, quando ocorre um acidente, de quem é a responsabilidade? Do fabricante, é de quem está pilotando? Mas, quando tem robôs, decorrentes daí da atividade da inteligência artificial, os próprios algoritmos, de quem é a responsabilidade pela programação? Quando gera discriminação, quando não gera? Quais os impactos disso? Um dos maiores especialistas para tratar desse tema é justamente o meu amigo Dierle Nunes, que tem estudado bastante esse tema, tem um Instituto de Direito e Inteligência Artificial, que ele realiza inúmeras pesquisas e estudos sobre esse tema, que, aliás, antes de ouvi-lo, quero dizer que não é novo, né? A questão da evolução, do progresso tecnológico e a invasão da privacidade, o impacto disso para o mundo do direito, não é novo. Tem um texto que nós conhecemos bem, nós que estamos na área jurídica, que é um texto de 1890, Mara, escrito por um juiz da Suprema Corte americana, que é o Brandeis, e um outro chamado Warren, um advogado famoso, que tinha sido, inclusive, assessor na Corte Suprema Americana,
Em 1890, eles escrevem um texto chamado Right to Privacy, que é o direito de estar sozinho, o direito à sua privacidade. Eles debatem esse tema a partir de um avanço tecnológico da época, que era o telégrafo, né? Inclusive, há uma versão não confirmada de que o Brandês teria ficado muito incomodado com as notícias que surgiram do casamento da filha dele. E essas notícias se espalharam instantaneamente pelo telégrafo e foram parar no New York Times no dia seguinte. E aí ele teria ficado muito incomodado com essa invasão da privacidade, e daí teria gerado esse texto, que é um marco, na verdade, quando se aborda essa questão da evolução tecnológica e o direito à privacidade, o direito a resguardo dos dados, que o Dierle vem estudando bastante. Então, eu queria agora que ele comentasse um pouco sobre esse entroncamento aí, avanço tecnológico e o estado da arte no mundo do judiciário, do direito. Primeiramente, queria saudar a todos e todas que estão aqui nos ouvindo, agradecer muitíssimo ao ministro Salomão pelo honroso convite, estar aqui ao lado da Mara, para discutir um pouco acerca desse avanço da tecnologia, dessas tecnologias disruptivas que vão ganhando cada vez maior projeção e que vão impactando o sistema jurídico de modo muito, digamos assim, acelerado, e que, em alguma medida, se deixou muito claro a partir da pandemia da Covid-19, e esse avanço acelerou, sem dúvidas, apesar de que não é um movimento que se iniciou, como o ministro deixou com clareza aqui, com a pandemia, mas, na verdade, digamos assim, colocou foco no problema na medida em que, de um dia para o outro, mesmo aquelas pessoas menos afeitas às tecnologias tiveram que se enveredar por elas, mesmo que para manter contato com seus próprios familiares, por força das necessidades de afastamento social e etc. Mas, na verdade, ministro, nós estamos diante de uma mudança que ela é bem ampla, porque quando a gente está falando de tecnologias disruptivas, nós falamos desde questões em torno do avanço da internet comercial ali a partir da década de 90, hoje nós já estamos falando de internet das coisas, de computação em nuvem, de computação de borda, que é exatamente a percepção de que, na medida em que nós estamos diante da possibilidade de que nós tenhamos sensores, até nos próprios equipamentos que a gente usa no nosso cotidiano, tecnologia, digamos assim, vestível, como é o caso dos smartphones, dos smartwatches, que vão gerando essa captação de dados e vão permitindo, através dessa captação desses sensores, inclusive um processamento de dados que oferece informações muito relevantes, por exemplo, no campo médico, que eu consigo saber com muita clareza qual que é as necessidades que uma determinada pessoa tem, mas que vão, ao mesmo tempo, gerando uma série de problemas. Então, a gente poderia falar assim, olha, quais são as grandes tecnologias disruptivas na atualidade? Seria a internet das coisas, a computação em nuvem, e agora, inclusive, já começa a se dizer que a gente está numa computação, caminhando para a computação de borda, que é a Edge Computing, que é exatamente um avanço em torno da própria computação de nuvem, e isso, em alguma medida, a gente precisa começar a verificar em que medida que elas começam a conversar com outras tecnologias que, para nós, no direito, a mais emblemática, a mais impactante, é o emprego da inteligência artificial para serviço. Como todos sabemos, a inteligência artificial ela vem criando soluções mediante uma grande captação de dados, nas quais eu crio modelos para resolução de problemas direcionados, na medida em que a gente está trabalhando principalmente com aquilo que se convenciona chamar de inteligência artificial fraca, ou seja, a gente trabalha com modelos algorítmicos para resolver problemas específicos, mas que, obviamente, elas não têm ainda. Nós estamos muito longe da chamada IA geral, de uma IA, digamos assim, de uma singularidade, que seria a possibilidade de a gente criar modelos algorítmicos que solucionassem vários problemas. Quando a gente fala em inteligência artificial, na verdade, nós estamos falando de um grande campo, que de algum tempo para cá começou a se preocupar muito com o emprego dessa inteligência artificial para oferta de serviços. E quando ela começa a ganhar projeção no mundo inteiro, desde questões básicas do nosso próprio entretenimento, por exemplo, a gente vai abrir, sei lá, uma plataforma qualquer de streaming, a plataforma, a partir do modo como a gente navega,
ela acaba nos induzindo determinados novos programas, ou o próprio funcionamento das redes sociais, como o ministro pontuou, e a Mara, em alguma medida, também abordou, você vê que as redes sociais, em alguma medida, elas são um divisor de águas no próprio modo de nossa comunicação, na medida em que elas não nos ofertam uma visão do mundo inteiro. Na verdade, o grande sucesso das redes sociais é exatamente o fato delas serem programadas a partir do próprio funcionamento das nossas preferências, aquilo que a gente, a partir de estudos ali da década de 70, se convencionou chamar de vieses cognitivos, que é exatamente a percepção de que o funcionamento do cérebro humano ele é enviesado, a gente sofre de uma série de deturpações cognitivas para os nossos processos decisórios, e o pessoal da tecnologia pegou essa ideia e, a partir, por exemplo, do nosso viés de confirmação, modela redes nas quais nos são oferecidos principalmente informações que confirmam as nossas pré-compreensões, até porque o objetivo da rede social não é oferecer informação, o objetivo é que nos mantenhamos o máximo de tempo lá, para que com isso ele consiga extrair o máximo de dados nossos, e a partir desses dados tratados, eles ofertam conhecimento, seja para vender mais produtos, e hoje, inclusive, para fazer controle, inclusive, do próprio modo como a pessoa vai pensar do ponto de vista da sua orientação política, da sua orientação sexual, seja lá o que for. Ou seja, a gente vive um mundo muito diferente, porque nós somos controlados principalmente por esses modelos algorítmicos, e as redes sociais todas trabalham dentro dessa ideia do filtro de bolha, no qual ele vai oferecer informações que a gente mantenha o máximo de tempo, digamos assim, plugado. E, para isso, ele não vai oferecer informações que a gente não goste. Ele vai nos oferecer informações prazerosas, que a gente gosta de saber. Então, acaba que ali a gente está vendo um recorte do mundo em conformidade com o que a gente gosta. Então, ali vai aparecer mais questões dos políticos que você gosta, das questões de entretenimento que te trazem mais prazer, mas você não vai ter nunca uma visão do todo. E esse é uma percepção que eu acho essencial para a gente começar a pensar nos debates públicos que vão desaguar no direito. Por quê? A partir do momento em que o nosso modo de interação social ele se dá através dessas plataformas, que essas tecnologias começam a conversar entre si, até mesmo para a geração de contratos, como é o caso dos smart contracts, nos quais você tem equipamentos que conversam entre si até para fazer novos contratos, sem que tenha, inclusive, necessidade de interação humana. Ou seja, a sua geladeira que tem um sensor lá que verifica que está faltando um determinado item, ela já pode comprar automaticamente o item sem que você faça qualquer coisa se você programá-la nesses termos. A sua lava-louça pode comprar detergente, assim sucessivamente. Ou seja, a gente vive um mundo no qual os próprios contratos colocam em xeque a própria noção básica de autonomia privada e de racionalidade que costumeiramente a gente pensa, e a gente pensou o sistema jurídico. E quando esse conjunto de tecnologias disruptivas chega no sistema jurídico, ele pode nos trazer novidades, tanto para que nós busquemos a mantença do Estado de Direito, porque aí, na medida em que a gente começa a pensar uma série de tecnologias persuasivas que conseguem induzir comportamentos, isso pode colocar em pauta o próprio modo como as pessoas vão começar a entender os direitos, e os direitos fundamentais. E essa é uma preocupação muito séria, porque em estados totalitários digitais, como é o caso da China, eles começam, inclusive, a ter um monitoramento do que a pessoa está sentindo na hora que ela está trabalhando. Eu li há pouco um texto no qual, em grandes empresas, eles começaram a colocar, através de câmeras de reconhecimento facial, que trabalham com Emotion AI, ou seja, tecnologia, inteligência artificial de emoção, que ele consegue saber se você está feliz, se você está triste, para verificar, inclusive, uma medição da sua performance. E perceba que isso começa a colocar em pauta aquele campo que, no âmbito do direito constitucional, do direito público, as pessoas começam a chamar de neurodireitos, como, por exemplo, os direitos à privacidade mental, ou seja, que a captação dos dados que você oferece no âmbito web, eles não possam ser utilizados para se retirar a sua privacidade do que você pensa, do que você sente. Porque, veja só, o que o ministro fez alusão
do texto clássico de 1890 em termos da privacidade, agora nós não estamos lidando com a privacidade no sentido convencional. A gente começa a pensar de que há possibilidade, efetivamente, de nós sermos hackeados no modo como a gente pensa, no modo como a gente sente, e o direito automaticamente precisa de dar alguma resposta em torno disso. E no campo da justiça, esse caminho também, que é um caminho irrefreável, começa a ganhar mais força, ou seja, no caso brasileiro, inclusive, que nós somos, digamos assim, em grande medida um exemplo, nós temos uma digitalização brutal do sistema processual. Tanto é que a grande maioria dos sistemas de justiça no mundo pararam, muitos deles pararam, tiveram uma frenagem muito grande do próprio funcionamento dos seus judiciários, e o nosso continuou funcionando como se nada tivesse acontecendo em alguma medida. Os relatórios mostram que a nossa produtividade foi, inclusive, maior. Ou seja, a gente já cumpriu a primeira etapa da digitalização quase toda, e as duas outras etapas, que é da automação, a gente já está a passos largos, para caminhar para uma transformação que é exatamente o dispensar de novos modos, inclusive, de mencionar conflitos, para se ampliar as próprias ODRs, que no nosso caso aqui tem uma resolução do CNJ que trata da CIREX, né, da resolução 358, que é exatamente essa tentativa de absorção dessas tecnologias, dessas resoluções online de conflito dentro do judiciário, só que a grande questão, e eu acho que esse é um problema que a Mara tocou, é a falta de uma percepção muito clara do jurídico e do direito de como que essas tecnologias elas vão impactar os institutos em todos os campos, seja no campo indenizatório, no campo do direito privado, seja no campo da própria moldagem dos processos, porque quando a gente vai para o digital e a gente começa a perceber que a captação de dados pode induzir comportamentos, a gente precisa, por exemplo, na moldagem de um processo eletrônico, pensar na arquitetura de escolha que o cidadão e o advogado e o juiz vão receber, para que elas sejam amigáveis, para que a pessoa, quando ela vai chegar ali e vai acessar uma plataforma de processo em autos eletrônicos, aquele ambiente seja um ambiente fácil da pessoa navegar, tal qual é, por exemplo, o Instagram ou qualquer rede social que nos permite uma navegação muito fácil, quase imediata, mesmo que você não tenha um grande grau de alfabetização digital. Eu conheço pessoas que não sabem passar um e-mail, mas que conseguem navegar nas redes sociais porque a arquitetura é feita em prol de ser mais fácil para as pessoas. Então, a gente está diante de uma necessária conversa multidisciplinar. E eu acho que esse é um desafio que o jurista precisa ultrapassar. Ou seja, não dá para pensar em tecnologia só do ponto de vista jurídico. A gente precisa entender como as tecnologias funcionam, entender quais são as novas relações, como a própria Mara fez alusão, todo o fenômeno que no direito do trabalho o pessoal vem estudando em torno da uberização das atividades laborais, de como que isso funciona, em que medida que isso é bom, que isso é ruim, que isso retira direitos, quais novos direitos precisam ser concebidos, em que medida que isso conversa com o próprio impacto econômico dessas novas moldagens dessas empresas tecnológicas, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa criar uma frenagem. Porque se a gente não criar, o direito não cumprir um papel contrafático, no sentido de corrigir os desmandos, a tecnologia vai impor os seus códigos, o seu modo de funcionalidade, e aí a gente pode criar um ambiente muito perigoso. Por quê? Porque a gente pode criar um ambiente de ampla manipulação, que é, em alguma medida, o que vem acontecendo, por exemplo, na China, que a ideia de reconhecimento facial ela se tornou um mecanismo que, para uma determinada parcela da sociedade, é até interessante, a pessoa compra produtos com a sua face, não precisa nem tirar o cartão de crédito, isso é muito prático, mas tem um grupo inteiro lá na China que é perseguido, literalmente, quando eles se unem e, mediante reconhecimento facial, eles percebem que eles se reúnem para encontrar, essas pessoas são proscritas da convivência social, sem devido processo, sem qualquer percepção. Então, a gente está numa era muito problemática. A gente tem que convidar mais gente do direito para entender as tecnologias e para criar percepções dos seus grandes avanços, que eu sou um grande entusiasta dessas tecnologias, mas, ao mesmo tempo, eu sei que elas trazem uma série de riscos que a gente precisa problematizar e pensar em mecanismos para, digamos assim, até pensar até em tecnologias regulatórias, que a própria tecnologia controla os próprios abusos, e a gente precisa colocar isso em pauta muito, porque a tecnologia é irrefreável e a gente precisa fazer com que ela otimize a nossa vida, sem
com o mínimo de riscos possível. Legal, Diário. Muito interessante. O Brasil ele tem realmente avanços significativos lá atrás no processo de informatização do sistema bancário, né, do sistema financeiro, no que chamamos de bancarização. Hoje nós estamos muito à frente de vários países no mundo. E o judiciário também, pouca gente sabe, mas a gente avançou demais na questão do processo eletrônico e de desdobramentos dele, gerando aí um problema quase que cultural, geracional, né, sobre o uso das tecnologias, e um problema que eu acho crônico, tanto nas duas manifestações da Mara e a tua, no sentido de que é preciso trabalhar a questão ética da utilização das novas tecnologias, que não é mais pano de fundo, ele é um pano de frente aí para nós tratarmos, porque senão vamos perder o controle multidisciplinar da utilização da tecnologia. Eu vou voltar um pouco para a Mara, nosso tempo, eu teria aqui, o assunto é muito, muito interessante, como eu disse. Gostei muito de poder recebê-los aqui para debater esse tema. Eu queria que a Mara falasse um pouco do funcionamento do MyNews, já está com 3 anos, como ela mencionou, e fazendo um recorte dentro dessa questão das novas tecnologias e economia, ela mesmo aprofundou o recorte para a área da comunicação e eu vou seguir nele, aprofundar um pouco mais. Qual vai ser o futuro nessa área? Como as pessoas vão se comunicar? É por aí mesmo? É essa vertente que o MyNews abriu? Como é que funciona? Qual é o futuro? Pergunta fácil, hein, ministro? Qual é o futuro? Como é que está a sua bola de cristal? Olha, quando a gente começou o MyNews, a gente tinha uma visão de modelo de negócios, uma visão do que a gente faria e tal. Hoje, ela já é muito diferente do que era no começo, do que era há 3 anos. Você vê a velocidade de como essas mudanças ocorrem. Desde o modelo de negócio, quando ele começou, o modelo de negócios era só em cima de patrocinadores, né? Como tem na mídia tradicional, os anunciantes, publicidade e tal. Hoje, a gente viu no último ano que o YouTube ele criou uma ferramenta que é a de membership, então, que são assinantes do canal. Então, a gente tem o canal e tem um programa para assinantes. E aí, esse programa para assinantes, você paga para o YouTube uma mensalidade de R$7, R$11, alguma coisa assim, e quem for assinante, além do conteúdo que está disponível, a gente está entregando uma série de outros conteúdos. Tem conteúdo exclusivo, tem clube do livro, tem ensino à distância, tem uma série de outros conteúdos e serviços que a gente entrega para esses assinantes. E isso está crescendo muito como uma forma de receita para o canal. Então, nosso modelo de negócios hoje já prevê essas 2 fontes de receita. Além disso, tem muitas fundações financiando projetos específicos. Então, nós conseguimos agora, nós recebemos recursos da Serra Pilheira, que é uma fundação que promove a divulgação científica. Nós lançamos um programa que é às quintas-feiras, Quinta Chamada, é o nome do programa, Quinta Chamada Ciência, que reúne pesquisadores, jornalistas que cobrem ciência para falar sobre divulgação científica, que é sempre nessa linha de complementar a mídia tradicional e não concorrer com a mídia tradicional. Acho que não precisa concorrer. A gente nem tem tamanho para isso, nem quer, e acho que nem é mercado para isso. Acho que é complementar mesmo. Então, você hoje não tem na mídia tradicional um programa amplo de divulgação científica. A gente criou, e tem outras coisas que a gente está criando e está colocando de pé.
Quando a gente começou, a gente era um canal de YouTube. Hoje a gente tem podcast, tem o site, tem o portal do My News, onde tem várias pessoas escrevendo, ministros, políticos, economistas, banqueiros, enfim, colunistas, membros, assinantes do canal, que escrevem também coluna para a gente. A ideia é criar esse debate, um canal de análises e um canal plural. Isso é importante frisar, porque a gente paga um preço alto por isso. Nas redes, na internet, a treta, ela dá muita audiência. Então, você lacração, a treta, da direita ou da esquerda, ela dá muita audiência. E a gente não tem isso. Isso no canal é uma regra. Então, a gente hoje poderia a gente tem 500 mil de inscritos, poderia ser mais. Se a gente entrasse na coisa da lacração, do bate-boca e tal, não tem isso. Os nossos debates, na verdade, são diálogos, onde a gente coloca pensamentos diferentes, mas pessoas que se respeitam intelectualmente, enfim, as pessoas que estão ali colocando seus pontos de vista, e não tem briga, não tem treta, não tem lacração, a gente foge disso, porque o que a gente quer é o debate. Então, isso eu acho que tende a ganhar cada vez mais espaço, porque eu acho que, passado esse momento de você ter você teve essa explosão das redes sociais e os algoritmos ali alimentando só o que você pensa e tal, e aí juntando esses grupos, e isso eu acho que vai mudar, porque a maior parte das pessoas, eu digo que o maior exemplo disso a gente está crescendo, mesmo se mantendo fiel a esse princípio, que é o princípio da pluralidade, da transparência e da credibilidade. E a gente está crescendo. Então, o que significa que existe um público para isso, um público crescente, né? Então, eu acho que as pessoas, que é a grande maioria, os polos, a polarização, a treta, ela é barulhenta, mas ela não é tão grande quanto o barulho que ela faz. Eu acho que a grande maioria realmente quer algo sério, uma análise, um lugar onde ele possa se informar, onde ele possa ter as diversas visões. Isso eu acho que veio para ficar. Agora, em termos de tecnologia, é muito difícil, porque isso muda muito rápido. E a gente tem que, sabe, na pandemia, ela, na verdade, ela antecipou. Isso, um cientista falou isso para a gente num programa do canal. Ele falou: olha, o que a pandemia fez foi antecipar o que iria acontecer nos próximos 5 anos. A pandemia antecipou. Então, e aí já permitiu. Hoje a gente teve que colocar todo mundo, estúdios na casa de todos os jornalistas para poder fazer os programas, ninguém podia sair de casa, então tinha que fazer tudo remoto e tal, e isso acabou acelerando, e a gente conheceu programas, instrumentos, ferramentas que ajudam, que melhoram a qualidade e tal. Aqui, por exemplo, essa reunião, a gente fez essa reunião que em outros tempos talvez não fosse possível. Há pouquíssimo tempo atrás, talvez eu tivesse que ir para Brasília, enfim, a gente tivesse que estar todo mundo ali junto. Hoje não, hoje é perfeitamente viável fazer isso. Então, assim, em termos de tecnologia, acho muito difícil antecipar qualquer coisa. Agora, eu concordo muito com o que o Gianni falou, que ele falou assim: tem que ter múltiplas áreas de conhecimento. Concordo. Acho que isso é o grande desafio. Você tem que ter diversas áreas do conhecimento juntos, multidisciplinar, para poder pensar, porque envolve várias coisas, envolve muitas coisas, inclusive neurociência, tudo isso vai estar muito junto e tem que estar. Não dá para brigar com a tecnologia, porque essa é uma luta inglória, mas você tem que acompanhar, ver e de fato, proteger o cidadão dos abusos que podem ocorrer. Isso daí independe da tecnologia, isso sempre foi assim, né? Sempre se foi, conforme foi tendo avanços, você vai criando limites para os abusos, para que não ocorram abusos, para que os direitos não sejam
desrespeitados. E com a tecnologia é a mesma coisa, não é brigar com a tecnologia, mas coibir abusos, né? Coibir abuso de direitos, enfim, isso que ele falou, por exemplo, é espantoso, né? Quando você fala assim, você consegue, de fato, você consegue entrar na mente da pessoa. Porque, por exemplo, quer ver um dado que a gente consegue levantar ali pelas pesquisas do Google? A gente viu que você tem um acesso muito grande de madrugada e crescente de pessoas que estão em depressão. Então, aí você fala, meu Deus, olha o que está vindo por aí. Você está prevendo o que está vindo por aí. Você está aumentando esse número de gente que acessa a internet atrás de conteúdo. Então, vamos tentar atender essas pessoas, sabe? Com um programa que ajude as pessoas a lidarem com esse tipo de problema. E, de fato, é isso. Você acaba entrando na vida das pessoas. Eu vi um case que foi relatado num livro de uma grande varejista americana que ela mandou para casa lá do cliente um monte de propaganda de roupinha de bebê, coisas de bebê e tal, e o pai lá da família ficou muito chateado, falou assim, olha só, eu só tenho filhas adolescentes, por que vocês estão me mandando isso? Isso daí é um problema para mim, você fica mandando essas coisas para cá. A filha dele estava grávida. Ele descobriu depois que a filha estava grávida. Ou seja, a rede varejista sabia antes do pai e que a menina estava grávida. Porque essa questão de você usar os dados, de fato, é muito sério. Eu vou voltar para o Jerry e pedir a ele que faça uma comparação, se possível, com o sistema de regulação e de legislação dos outros países sobre esses diversos pontos que a gente tratou. Como é que nós estamos, o Brasil, em relação aos outros países, em proteção de dados, em controle do sistema de inteligência artificial, pesquisa? Como é que nós estamos nisso? Ministro, sua pergunta é essencial e, na verdade, passa exatamente por esse aspecto que a Mara acabou de falar, do caso Target, lá acho que é 2012, esse caso que essa empresa ela estabeleceu tickets para as usuárias que estavam grávidas para saber quais tipos de produtos que elas compravam, para, a partir disso, criar esse modelo que gerava esses tickets e chegou aí para essa adolescente. E depois o pai teve, inclusive, que se retratar, porque descobriu que as coisas não sabia muito bem como as coisas estavam acontecendo em casa e o menino já ia nascer no mês seguinte. Ou seja, essa ideia da captação de dados é uma questão que, a partir dos anos 2000, se tornou uma questão muito relevante, só que a preocupação efetiva em torno do controle desse uso de dados ela é recente. Na Europa, a gente tem a GDPR, e aqui no Brasil, a gente tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que são leis que estão preocupadas com um dos aspectos, qual seja, em alguma medida, ele está preocupado em como que esses dados estão sendo utilizados e como que nós temos que ter uma preocupação acerca da titularidade e do uso desses dados. Só que esse é um primeiro passo, porque nós temos passos mais complexos e que são passos que nós ainda não temos uma regulação consistente em nenhum lugar do mundo. Nós acabamos de ter uma discussão atual agora na Europa sobre a necessidade de algum nível de regulação em torno do emprego de inteligência artificial. Porque há alguns anos na Europa há uma preocupação muito grande com o avanço do uso dos modelos algorítmicos de IA para decisões sensíveis. Entendidas decisões sensíveis, aquelas que nos impactam no nosso cotidiano e que podem ferir, inclusive, direitos fundamentais. Então, por exemplo, é uma decisão sensível você colocar para um modelo algorítmico de IA se determinada pessoa vai receber tratamento médico e qual tratamento médico ela vai receber. E a boa parcela da medicina vem caminhando para a construção de modelos algorítmicos que vão auxiliar os médicos, por exemplo, se ele vai dar um tratamento, se ele vai fazer uma vigilância ativa, por exemplo, num determinado tipo de câncer, como, por exemplo, que eu tenho uma proximidade até por pessoas da minha família serem médicas no campo urológico, para verificar se a pessoa que está ali com câncer de próstata, se ela deve ser submetida à rádio ou à cirurgia, ou se ela deve fazer vigilância ativa. E é controlado por um modelo algorítmico
que foi, obviamente, a partir de zilhões de dados, programado para auxiliar o médico. Mas perceba, essa decisão sensível, ela deve ser tomada pelo modelo algorítmico. Do mesmo modo, no campo jurídico, a questão em torno do risco, do risk assessment, da análise de risco, como é o caso do notório caso Compass, que é um modelo algorítmico, que é um software, né, de verdade, criado por uma empresa privada, a Northpoint, que auxilia a justiça criminal americana para fazer a análise de risco das pessoas que são presas. E aí ela é submetida ao software, e o software apresenta para ela o nível de periculosidade, e o juiz utiliza isso, esse score para prendê-la, e etc, etc. Ou seja, e já se verificou que esse modelo algoritmo Compass, e por isso cito, ele, desde 2016, foi feita uma pesquisa a partir dos resultados que ele oferecia, que ele ampliava o risco de periculosidade se a pessoa fosse negra ou latina nos Estados Unidos e reduzia se a pessoa fosse branca, que é o que eles chamam de viés do modelo algorítmico. E quando a gente coloca isso em pauta, a gente tem um problema, como o ministro fez alusão, inclusive anteriormente, a questão da necessidade de princípios éticos. E nós temos já normas principiológicas na Europa, e em vários locais, tentando criar uma base mínima desses princípios éticos. A ideia, por exemplo, de que o modelo algorítmico ele seja transparente, que conversa com a questão em torno da explicabilidade da resposta que ele oferece, que é algo lindo do ponto de vista jurídico, do ponto de vista teórico e metateórico, mas que do ponto de vista prático é algo muito difícil de ser implementado, porque a grande maioria dos modelos algorítmicos de IA, eles usam datasets, eles usam um tipo de abordagem que a gente chama de abordagem black box, ou caixa preta. Ou seja, é uma rede neural que ela não consegue explicar como que ela chegou no resultado. Eu só consigo saber quais são os dados de entrada e quais são os dados de saída. Só os pesos matemáticos que os bilhões de camadas das redes neurais ofertam, eles não conseguem saber como é que eles chegaram. E, inclusive, tem um grande campo no campo da tecnologia hoje, da ciência da computação, etc., que é o campo para a criação das chamadas IAs explicáveis. Eles estão tentando criar redes neurais que consigam explicar efetivamente como elas chegaram ao resultado. Existem, como árvores decisórias, mas elas têm um nível de precisão muito menor das mais sofisticadas, por exemplo, as redes neurais. E aí nós caminhamos para o problema. Qual? Nós já temos uma preocupação ética, no Brasil, inclusive, nós temos a excelente resolução 332 do CNJ, que encampou esses direitos, ou seja, o direito à transparência, à fairness, a ideia da accountability, estão todos ali postos. Mas, repito, eles estão postos do ponto de vista teórico. Na hora de você trazer para a realidade, esse é um desafio tanto tecnológico quanto jurídico. Por quê? Porque não é possível, por exemplo, você estabelecer um nível de alta auditabilidade. E aí, normalmente, qual que é a resposta que atualmente é oferecida? Inclusive, essa norma europeia, recém-editada, ela coloca, a partir de agora, modelos algorítmicos de IA, que vão tomar decisões sensíveis, sempre devem ter supervisão humana, que é uma resposta muito singela para um problema muito complexo. Por quê? Porque há muitos anos já se estuda e já se percebe que se a máquina ela é enviesada, nós humanos somos mais. E como nós humanos somos mais, nós temos dezenas de vieses cognitivos, de confirmação, de ancoragem, etc, etc. E há um viés novo, que vem sendo estudado, que eles chamam de viés da automação, que é qual? Que é a crença do cérebro humano de que quando ele recebe uma resposta de uma IA, a resposta é boa. E que ele tende a seguir a resposta do modelo algorítmico de IA. Então, não adianta acreditar que você vai colocar uma supervisão humana, inclusive agora se fala, inclusive, de supervisão humana substancial, para criar um conjunto de especialistas para verificar realmente se a resposta do modelo algorítmico é boa ou não. Por quê? Porque nós realmente tendemos a seguir o que a máquina diz. E eu sempre uso o mesmo exemplo. Dificilmente alguém contraria o caminho que o Waze te oferece para chegar num lugar. Dificilmente. Porque a gente acredita que aquilo ali foi feito de uma forma super sofisticada, etc. E a gente segue aquilo. E, por vezes, o Waze te coloca numas maiores furadas. Em alguns lugares aqui no Brasil, inclusive em furadas
muito complicadas. Inclusive, o Waze foi obrigado aqui no Brasil a tirar pedaços, por exemplo, do Rio de Janeiro, do mapa, porque para evitar que o algoritmo mandasse as pessoas para essas zonas perigosas. Então, eles fizeram uma solução simples, qual? Eles foram lá e arrancaram um pedaço do mapa como se aquela via não existisse, para o Waze nunca ir para aquele caminho perigoso. Não é só do Rio de Janeiro, não. Não, sim, mas eu estou falando do caso do Rio, porque o caso do Rio é emblemático, porque o Waze tirou esse pedaço, literalmente, da programação do software dele. Então, qual que é o grande problema que nós vivenciamos na atualidade? Quando a gente está falando de determinados tipos de tecnologias, como é o caso da IA, a possibilidade de regulamentação ela é extremamente complexa. E ela é extremamente complexa porque não adianta a gente pensar, como já vem se pensando, na ideia de princípios éticos. Eles são lindos. Você olha, a IA tem que ser transparente, ela tem que ser explicável, ela tem que ser justa, ela tem que oferecer accountability. Só que como que eu implemento isso do ponto de vista tecnológico? Às vezes não é simples. Porque a gente só consegue saber, por exemplo, que o Compass era enviesado e que prejudicava negros depois de milhares de resultados nos quais ele fazia isso. A gente só consegue saber que o policiamento preditivo via reconhecimento facial é trágico, e vários países, inclusive, estão proibindo na Europa. Por qual razão? Porque se mostraram em dezenas de centenas, milhares de casos que eles estavam mandando prender pessoas que não tinham nada a ver com a questão. Porque o reconhecimento facial ele não era completamente preciso por N razões, até pelo dataset, pelo conjunto de dados que ele ofertava. Então, nós precisamos começar a perceber que nós estamos num campo extremamente movediço em termos de normatização, porque as propostas mais avançadas, que são essas europeias, e aí nós temos um problema, qual? O hub da tecnologia não é a Europa. Os hubs da tecnologia são Vale do Silício e Shenzhen. Ou seja, eles estão nos Estados Unidos e na China. A China não vai entrar nessa conversa, porque ela não quer regulamentar isso. O mínimo de regulamentação em termos de tecnologia para os chineses é ótimo, porque eles têm um estado totalitário digital. E os Estados Unidos, eu não sei até que ponto que eles vão entrar nessas brigas, porque acaba, digamos assim, diminuindo a concorrência que eles têm com a China. E a Europa, eu não sei se eles têm condições, com a normatização que eles vêm exportando, em termos de controle da tecnologia, hábil a controlar se os Estados Unidos e a China não entrarem nessa conversa. Então, nós estamos diante de um desafio global em termos jurídicos. Não é um problema só nosso aqui, é um problema mundial. Primeiro porque nós não temos a produção das tecnologias mais sofisticadas, que elas estão nesses dois lugares que eu fiz alusão e nesses dois países que eu fiz alusão. Não estão na Europa. A Europa tem um ou outro país, a Finlândia, que tem um avanço muito grande em termos de utilização de tecnologia na área médica, numa série de áreas, inclusive na área jurídica, na área de processo, tem umas soluções interessantes para nós, eu e o ministro que gostamos dessa área, que é a nossa área de predileção aqui no direito, mas, assim, eles não são polo em termos de criação de novas tecnologias. E se as pessoas que realmente ditam essas tecnologias não se preocuparem com essa normatização de um modo sofisticado, isso, obviamente, vai ter que passar. Como a Mara me deu uma excelente notícia, que as pessoas começam a se preocupar com notícias mais consistentes, porque, ao que me parece, na minha visão enviesada, o que eu percebo é que as pessoas adoram ficar enviesadas dentro das suas tribos e das suas versões dos fatos, e isso cria um problema, inclusive de backfire effect, ou seja, a pessoa tem uma dificuldade de lidar com o argumento contrário, e daí vem a questão da polarização e etc, todos os problemas que a gente vivencia, mas eu fico feliz da gente caminhar, mas para caminhar a gente primeiro precisa fazer o quê? E esse é um papel importante de iniciativas como a desse podcast, mostrar para as pessoas o que está acontecendo, e o que as tecnologias podem até fazer com elas mesmas, que podem hackeá-las, que podem induzi-las a determinado tipo de comportamento que não são racionais. Tem pessoas que realmente acreditam que a Terra é plana. E quando eu vejo essas pessoas, antigamente, eu poderia ficar assombrado. Hoje, como eu sei como as tecnologias persuasivas funcionam, eu entendo por que essa pessoa acredita que a Terra é plana. Porque a questão, Gerli, na questão da vacina, por exemplo, isso é um perigo, né? Perigo. Você vê pessoas... Aqui no Brasil, se vê... Hoje eu vi num jornal de grande circulação aqui de Minas, uma senhora de 60 e poucos anos
se louvando, não, ela minto, ela tem mais, ela acho que ela tem 75 anos, professora se louvando que não vai se vacinar, porque ninguém consegue fazer uma vacina com tanta rapidez. Ou seja, e essa pessoa, ela acredita nisso, porque há uma pleiade de tecnologias trabalhando, desde o WhatsApp até em rede social, que induz que ela receba microtargeting, ou seja, informação direcionada para ela, que retroalimenta os vieses dela. E se o direito não se preocupar com isso, a gente caminha para um horizonte muito sombrio. Mas sabe o que eu vejo, Gelli? Eu acho o seguinte, as pessoas... isso é experiência no canal, né, com a nossa audiência. E eu acho assim que as pessoas entendem o valor quando a grande maioria, embora não seja uma maioria barulhenta, a maioria silenciosa, elas entendem o valor de ter uma informação correta, uma análise correta e ter a visão plural. Elas entendem o valor disso para os seus negócios, para a sua formação, para a sua vida. Conforme ela vai vendo o ganho que isso gera para ela vai compartilhando. Isso é uma experiência que eu tenho no canal. O canal hoje, se ele optasse por um viés ou outro, ele estaria muito maior do que ele está. Mas ele cresce, né? No seu ritmo, mas cresce. O que significa, o que me faz crer, não sei se é verdade ou se eu que torço por isso, mas o que me faz crer que as pessoas realmente, você tem uma maioria silenciosa que quer informação de verdade, e que isso contribui para a melhoria da vida dela. E isso é um grande alento, mas a grande questão, Mara, é que como boa parcela das pessoas buscam informação em redes sociais e as redes sociais funcionam com filtros de bolha, elas não conhecem efetivamente o todo. A visão que elas têm do mundo já é uma visão de tribo. E se as grandes mídias, inclusive o seu canal, inclusive, pode contribuir de modo assim, decisivo para esse tipo de questão, se essas questões forem divulgadas, por exemplo, aquele documentário Dilema das Redes, que tem uma parte técnica super legal e uma parte de encenação péssima, que desdiz a parte técnica, que é péssima, de poder ser cortada do documentário, porque ela é péssima. Ela contraria tecnicamente a parte boa dele, que é a parte de explicação, que os especialistas estão falando, como as tecnologias funcionam, coded bias, que esse é bom no inteiro. São documentários que, quando eles surgem, eles viram hits, porque as pessoas começam a entender, em alguma medida, como as tecnologias funcionam. E elas querem saber. O problema é que, por vezes, como a tecnologia é vista só de um ponto de vista instrumental, e ela não é percebida como um elemento, como um ator social, que muda a nossa própria compreensão da realidade, da sociedade e do direito, elas ficam limitadas a achar que aquilo é uma mera ferramenta. E aquilo não é mais só ferramenta. Ela já foi só ferramenta. Hoje não. Hoje ela dita os rumos que a gente vai seguir na sociedade. E se os atores não perceberem a tecnologia e verem que a tecnologia gera uma verdadeira virada em torno da própria compreensão da sociedade, virada no sentido de mudança de compreensão, a gente corre um risco muito grande, porque talvez quando a gente perceba isso como grupo, já vai ser tarde demais e a gente já vai ter dado passos muito largos para perspectivas de Estado, de compreensão, muito problemáticas, que é o meu maior receio. E por isso que eu acho que a gente precisa divulgar informação de qualidade, explicar essas interações do ponto de vista mais multidisciplinar possível, para que a gente consiga efetivamente impedir ou fazer, melhor dizendo, sendo otimista, permitir que as tecnologias auxiliem no aprimoramento da sociedade e da vida humana, e não que elas se tornem mais um mecanismo extremamente preocupante de controle social brutal, num nível assustador que talvez nem as instituições consigam dar um passo para trás depois que isso acontecer. Concordo. Que temas interessantes, hein? Eu acho que a gente vai ter que desdobrar esse nosso podcast para mais uma outra rodada num outro momento. Aí eu vou voltar a incomodar vocês. Vai ser um prazer. E chamá-los para a gente prosseguir nesse papo, porque
nosso tempo aqui já terminou. Eu quero agradecer muito a participação de ambos, muito interessante mesmo. Tenho certeza que nosso público vai gostar e vai pedir que nós façamos uma outra ocasião. Muito obrigado pelo tempo que despenderam aqui com a gente. Fiquei muito interessado no debate, prende a nossa atenção, realmente é um tema do momento. Muito obrigado mesmo. Eu quero deixar aqui registrado os nossos agradecimentos. Eu te devolvo aí a palavra, Tiago. Muito obrigado, ministro Salomão. Muito obrigado aos nossos convidados, a Mária Luque, Dierle Nunes. Muito obrigado também a você que acompanha o podcast Conversa com o Judiciário, um programa produzido pela revista Justiça e Cidadania, com a direção de Érica Branco, operação técnica de Diogo Tomás e edição de áudio de Rafael Rodrigues. Saiba mais em editorajc.com.br. Eu sou Tiago Salles, editor executivo da revista, e encontro você no próximo episódio. Até lá. Conversa com o Judiciário. Produção, Revista Justiça e Cidadania.